Então tá, pessoal, mais uma resolução. O número de soluções da equação 2 cosseno de x igual a seno de x, que pertence ao intervalo que vai de menos 16π sobre 3 até 16π sobre 3 é... Bom, a equação é essa aqui, né? 2 vezes cosseno de x igual a seno de x. Ou seja, o seno do x é igual ao dobro do cosseno. Mas eu posso fazer um outro raciocínio. Eu posso dividir tudo isso por cosseno de x. E aí fica assim, ó, 2 igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. É como se esse cosseno aqui passasse dividindo. E aí eu tenho seno de x dividido por cosseno de x igual a 2. Sabemos que seno de x dividido por cosseno de x é o mesmo que tangente de x. Então, logo, a minha equação é tangente de x igual a 2. Então, eu tenho que determinar quantas vezes ou quais são os valores de x que tem tangente igual a 2. Quantos valores de x possuem tangente igual a 2? Quantos ângulos possuem tangente igual a 2? Infinitos ângulos. Mas, entre menos 16π sobre 3 e 16π sobre 3, não são infinitos, são alguns. Então eu quero saber essa quantidade, nesse limite aqui, nesse intervalo. Primeiro que eu observo que a tangente desse x está dando um valor 2 positivo. Então, para dar tangente positiva, o x tem que pertencer ao primeiro quadrante, ou o x tem que pertencer ao terceiro quadrante. Por quê? Porque são os quadrantes onde as tangentes são positivas. Ou seja, a cada volta eu tenho duas soluções. Eu tenho duas respostas, uma no primeiro e uma no terceiro quadrante. Ok. Então eu preciso saber o número de voltas, né? O número de voltas desde o menos 16π sobre 3 até 16π sobre 3. 16π sobre 3, vou transformar isso para graus. 16π sobre 3. Isso é 16 vezes o π 180 graus sobre 3. Simplifico esse 180 por 3 dá 60 graus. E aí eu tenho 16 vezes 60, que vai dar 600 com 360, 960 graus. Logo, eu tenho que menos 16π sobre 3 é o mesmo que menos 960 graus. E o 16π sobre 3 é 960 graus. Então o intervalo é de menos 960 até 960. Então eu tenho que verificar quantas vezes eu tenho o x com tangente igual a 2 nesse intervalo. Vou pegar esse 960 e vou localizar dentro do círculo trigonométrico, né? Verificar qual quadrante que ele cai. Então 960 vou dividir por 360 para reduzir, né, a um arco de primeira volta. Então 960 dá duas vezes 720. Aqui sobra 240. Então menos 960 é o mesmo que menos 240, né? A mesma posição. E o 260 ocupa a mesma posição do 240 graus. Ok. E aí agora eu vou para o desenho. Vou fazer um ciclo trigonométrico aqui para começar a estudar, né, essas relações aí. Então, vou fazer um ciclo aqui. Mais ou menos, né? Bem ruim esse ciclo trigonométrico aí. Ficou mais parecido com uma maçã do que com um ciclo trigonométrico. Mas vai funcionar. Olha só, aqui eixo dos senos e dos cossenos, e aqui, ó, o eixo das tangentes. Ok. Aí eu vou localizar aqui primeiro os ângulos
básicos, né? No sentido positivo que é para cá, ó. Sentido positivo, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 260 graus e a volta completa 360 graus. Então vou marcar, primeiro vou marcar esse 240 aqui, onde termina 240. Então 240 vai estar onde? 90, 180 mais 60, né? Então ele vai parar mais ou menos aqui, acredito. Aqui, para ficar numa interseção ali. Então aqui eu tenho o 240 graus. Que se tu observar, ó, é a mesma posição ou o mesmo lugar, né, do 960 graus. Então aqui é onde termina o limite dos valores do x válidos. E agora o menos 240, que é onde começa, né, que é o início e aqui é o final. Então menos 240. Onde é que está o menos 240? Bom, tem que pensar nas marcações negativas. Então começa no 0. Aqui no 270 é o menos 90, né? Sentido negativo agora. Menos 90. Aqui, menos 180. Lá em cima, menos 270. E a volta completa, menos 360. Então, o menos 240 vai estar onde? Menos 90, menos 180. Passa menos 60 aqui acima. Então, vai parar mais ou menos aqui. Então aqui está localizado o menos 240. Que também é a mesma posição do menos 960. Então aqui começa, ó, aqui o início. Aí eu dou algumas voltas em volta e paro aqui. Então aqui eu vou botar assim, ó, início, dá algumas voltas e aqui é o final, é onde termina o intervalo. Então eu tenho que verificar quantas voltas eu tenho aqui. Por quê? Porque em cada volta eu tenho duas soluções, né? Uma no terceiro e uma no primeiro. Soluções, duas soluções a cada volta. Então eu vou verificar o número de voltas. Como que eu verifico o número de voltas? Fácil. Pego o menos 960, que é o início, que é o menos 16π sobre 3, e aí somo uma volta. Então, 360 graus. E aí isso vai dar menos 600. Ó, eu saí daqui, ó. Se eu faço isso aqui, eu dou uma volta. Então, mais 360. Sobrou 600. Aí eu dou outra volta. Mais 360. Dá menos 240. Então eu dou duas voltas e paro aqui, confirmando, ó, que o menos 240 coincide com a posição menos 960. Aí eu dou mais uma volta, porque eu tenho que ir até onde? Eu tenho que buscar o final, que é até 960. Então menos 240 com mais 360. Cada vez que eu estou somando 360 é uma volta que eu estou dando. Então aqui vai dar 0, sinais diferentes, aqui vai dar 14, dá 8, e aqui vai dar 3, vai dar aqui, não, aqui vai dar 20, né, de baixo para cima, 6 menos 4, 2, 3 menos 2, 1, 120 graus positivo. Então já estou na escala positiva. Agora eu vou somar mais 360, até chegar perto de 960. Já tenho aí 480. Aí eu consigo dar mais uma volta completa. 360. Isso vai dar 0, 8, 6, 4. Vai um aqui, 840. Aí tu vê que eu não consigo dar mais uma volta. Se eu der mais uma volta, eu vou passar de 960. Então eu paro aqui no 840. Então, nessa posição aqui, ó. Nessa posição aqui, eu saio do menos 960. Quando eu dou uma volta, eu paro na posição menos 600. Mais uma volta, eu paro na posição menos 240, que nós já havíamos concluído isso antes. Paro depois na posição 120.
Eu sei que aqui é o 120, porque 90 mais 30. Depois eu paro ali na posição 480 e por fim na posição 840. Então aqui, ó, dessa posição, dessa saída aqui, ó, eu dei 1, 2, 3, 4, 5 voltas, né? Uma para 600, 2, 3, 4, 5 voltas. Então eu dei 5 voltas. Eu saio de 960 e dou 5 voltas até chegar no 840. Então eu já tenho aí, ó, vou anotar aqui, ó, 5 voltas. Lembra que cada volta me dá 2 soluções. Então 5 vezes 2, já tenho aí 10 soluções. 10 soluções. Então pode ser, letra A não pode, letra B não pode, 9, letra C até pode, se eu já tenho 10, e letra D pode. Letra E também não pode, por quê? Porque até aqui, ó, eu dei 5 voltas e parei aqui, nesse ponto azul, e eu tenho 10. Então significa que eu tenho que caminhar onde? Eu tenho que ir até aqui, ó. Ó, falta mais esse pedaço aqui, ó. Então eu tenho que verificar se nesse pedaço aqui eu tenho mais, se eu tenho mais alguma solução. E no máximo que eu vou ter aí é mais uma solução, porque nesse pedaço aqui do segundo quadrante, ó, eu não tenho solução porque a tangente é negativa. E a gente viu que a tangente tem que ser positiva. Então eu só posso ter mais uma solução nesse pedaço aqui que está entrando no terceiro quadrante. Então no máximo que eu vou conseguir é 11 soluções. Então ou eu tenho 10 soluções, porque eu já calculei, já sei que eu tenho 10, ou eu tenho mais uma nesse pedaço aqui, ó. E aí eu teria 11 soluções. Tranquilo? Então a resposta ou é 10 ou é 11. E aí como que eu vou saber se eu tenho mais uma solução? Bom, aí vamos pensar o seguinte. Olha só, eu vou aqui até o 240. Ó. O 240, se tu observar, ó, ele corresponde aqui no primeiro quadrante a 60 graus. Né? Ó, aqui eu tenho 30 de diferença. Aqui eu tenho 30 de diferença. Então corresponde a 60 graus. Então a tangente de 240 graus é a mesma, inclusive o sinal, da tangente de 60 graus. Que por sua vez, tangente de 60 graus, sabemos que é raiz de 3. Que arredondando 1,7 ou 1,73. Então tu imagina, ó, que até esse pedaço aqui, ó, exatamente nesse pedaço aqui, no 240, nessa posição, eu tenho uma tangente de 1,73. Se eu avançar aqui, ó, projeto, esse pedaço aqui, ó, que é a tangente, é 1,73. É isso que significa, né? Até aqui é o ciclo, é o raio do ciclo trigonométrico, um inteiro, mais 0,7 para cima. Então 1,73. Aí pensa comigo, se eu pegar os ângulos abaixo, antes dos 240, significa que essa tangente, ó, ela vai baixando. Ela vai diminuindo. Então a tangente máxima nesse intervalo vermelho aqui é de 1,73. Para eu conseguir uma tangente igual a 2, eu teria que ter um arco passando 240 por aqui, ó, porque vai subir aqui, ó, e vai dar uma tangente maior, vai dar lá em cima, vai pegar o 2. Então até o 240 eu não consigo uma outra tangente ou outro ângulo que tenha tangente igual a 2. Por quê? Porque até o 240 o máximo que eu consigo de tangente é a raiz de 3, que é 1,7. Então para ser uma tangente maior que 1,7, eu devia estar pegando um ângulo aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, um ângulo maior que o 240, para projetar lá, ó, um valor maior do que 1,7, chegando até o 2. Então realmente o número de soluções fica no 10. Né? Eu não tenho essa 11ª solução porque eu não consigo mais uma tangente igual a 2 até o 240 graus. Portanto, realmente a resposta
fica em 10 soluções. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.